Olá, estamos no ar com a primeira edição da TV Unineuro de 2017, abrindo em grande estilo, recebendo aqui em nosso estúdio a doutora Micaela Aguiar. Ela é neurologista com especialização em neurofisiologia clínica e nós vamos conversar sobre a epilepsia. Olá, doutora, seja bem-vinda. Eu vou começar a nossa entrevista perguntando o que é a epilepsia. A epilepsia, a Liga Internacional lançou uma definição recente, em 2014, onde ela descreve 3 principais situações onde a gente pode fazer o diagnóstico da epilepsia. O primeiro seria a presença de 2 crises epilépticas não provocadas no intervalo superior a 24 horas. Essas crises não provocadas seriam aquelas crises onde a gente não encontrasse nenhuma alteração nos exames laboratoriais ou que o paciente tivesse tido algum trauma agudo ou alguma infecção de sistema nervoso central. Uma outra possibilidade seria ainda a presença de somente uma crise dessa do tipo não provocada, associada a alguma alteração de exames específicos da área de epilepsia, no caso o eletroencefalograma ou ainda a ressonância nuclear magnética de crânio. E uma terceira possibilidade seria o diagnóstico de uma síndrome epilética. O que seria essa síndrome? Um conjunto de sinais e sintomas que a gente encontraria todos no mesmo paciente, mas que é melhor definido numa avaliação de consulta médica com o seu neurologista. Doutor, e quais são esses sintomas? Os sintomas que a epilepsia apresenta são as crises epilépticas, são os principais sintomas. Dentro desses sintomas a gente tem uns fenômenos que a gente chama de involuntários e que teria uma duração curta e súbita, que podem ser desde eventos motores, que são os mais comuns, até eventos sensitivos, às vezes eventos visuais ou mesmo olfativos. Então é muito variável. Isso o paciente pode descrever para você ou mesmo um observador que presencia as crises epilépticas que esse paciente tem. E como a epilepsia ela é diagnosticada? O diagnóstico da epilepsia ele é eminentemente clínico, ou seja, numa conversa do paciente com o seu neurologista, ele pode descrever para a gente o que ele sente antes e durante a crise, nos casos do paciente que não apresenta perda de consciência. E também é fundamental que esse paciente frequente a consulta com o médico acompanhado de uma pessoa que já presenciou as crises epilépticas que ele apresenta. Então, um observador também pode nos ajudar a descrever bem essas crises. E a partir dessa descrição, a gente consegue diagnosticar um tipo de crise e assim um tipo de epilepsia que o paciente apresenta, sendo assim mais fácil da gente ajudar ele no tratamento. Existem também os exames complementares que podem auxiliar a gente, tanto o eletroencefalograma quanto a ressonância nuclear magnética de crânio, e tem também o videoeletroencefalograma, que seria uma possibilidade de eu ver a atividade epileptiforme que o paciente apresenta e visualizando a crise que ele tem durante o evento. A doutora colocou há minutos atrás a questão dos sintomas, né? E como reconhecer uma crise epilética? A crise epilética mais fácil de ser reconhecida é aquela clássica, que é aquela que assusta todo mundo na hora que está vendo a crise, mas essa é a que tem que ser reconhecida, porque é a que pode ter uma repercussão mais grave para o paciente. Então, na hora o paciente costuma apresentar uma abertura ocular muito evidente, junto com essa abertura ocular faz um movimento rígido, inicialmente dos membros, para depois fazer um movimento de abalos, junto pode ocorrer salivação, perda involuntária da urina. E após passar esse evento motor, o paciente pode apresentar um quadro de confusão mental e sonolência. Doutora, e qual médico deve se procurar, no caso de uma crise epilética? O ideal e o médico mais adequado é o neurologista, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento dessa doença. E todo epilético, ele tem crise? O diagnóstico de epilepsia, obrigatoriamente o paciente tem que ter apresentado crise epiléptica previamente.
mas não necessariamente ele tem que estar apresentando crise epiléptica. Ele pode estar bem controlado com as medicações que a gente oferece para ele e estar sem crise há um tempo, mas mesmo assim ser portador de epilepsia, visto que a retirada dessa medicação pode voltar a ocasionar crises. E quais os tratamentos existentes? Os tratamentos existentes são basicamente dois, mas o grande e principal são as medicações antiepilépticas, que a gente tem várias hoje disponíveis no mercado para a gente tentar adequar o tratamento para cada paciente, para cada tipo de epilepsia que ele apresenta, e uma possibilidade outra para casos bastante selecionados em discussões de reuniões clínicas são os casos cirúrgicos, que também é uma possibilidade. Eu gostaria que a senhora abordasse agora qual a relação que existe entre a epilepsia e a prática de educação física, a prática de esportes. Então, a prática de esportes e epilepsia, uma coisa não exclui a outra. Inclusive, a prática de esporte de atividade física, ela é sempre saudável em qualquer situação. Claro. Então, o que a gente tem que ter de mais cuidado no paciente com epilepsia é a supervisão, principalmente no caso de esportes aquáticos, pelo risco de o paciente ter um acidente durante uma natação, ter uma crise e não ter ninguém supervisionando, e o paciente acaba tendo um afogamento numa situação dessa. E o que fazer durante uma crise? É possível interrompê-la? Não é possível interromper uma crise. O primeiro passo é não se desesperar, somente apoiar o paciente, colocar ele de preferência do lado esquerdo e apoiar a cabeça para evitar traumas. Uma outra coisa que também deve ser feita é entrar em contato com o serviço de emergência ou para uma orientação no caso das crises que passarem rapidamente ou mesmo para o paciente ser encaminhado a um serviço de urgência hospitalar para ser melhor avaliado. Doutora Micaela, e o que causa uma crise epilética? Como eu comentei no início, existem as crises não provocadas, que são essas que definem a epilepsia, e existem as crises provocadas, que são pacientes que não têm epilepsia e por conta de alguma alteração de trauma ou processos infecciosos cerebrais, ele apresente crise epiléptica secundária a isso. Outras coisas que também podem acarretar crises são distúrbios da glicose, distúrbios do sódio, do cálcio ou mesmo uma disfunção da função dos rins. Isso, depois de corrigido, pode ser que o paciente nunca mais volte a apresentar crise epiléptica. Então, isso seria considerado uma crise epiléptica isolada, secundária a esse fator agudo que ocorreu. E isso não necessariamente vai ser caracterizado uma epilepsia. Então, podemos ou não podemos afirmar que toda crise epiléptica é epilepsia? Não podemos afirmar que toda crise epiléptica é epilepsia por essas questões que eu acabei de comentar. Podem existir fatores agudos que ocasionam essa alteração e que podem ser eliminados após correções médicas. E como são os tipos de crises? Existem vários tipos de crises. A mais conhecida é aquela que eu comentei anteriormente, da abertura ocular, dos movimentos rígidos, dos abalos, da salivação e também da liberação esfincteriana, que seria a perda involuntária da urina. Mas existem outras menos comentadas, mas não menos relevantes, que seriam as crises de ausência, que são os desligamentos que o paciente tem com duração de poucos segundos, que geralmente ocorrem na infância e na adolescência. Existem outras crises que são as mioclonias, que a gente descreve como uns choques que o paciente pode ter, geralmente na fase da adolescência. Também ocorre mais comumente no período logo após o despertar. Existem também as crises atônicas, que são aquelas crises com a queda súbita que o paciente pode apresentar. E existem sintomas muito sutis, como às vezes um cheiro ruim ou um cheiro bom que o paciente sente, ou alguma coisa que ele ouve. Então, toda a informação do paciente com crise epiléptica para a gente é relevante. Às vezes o paciente acredita ser um sintoma muito sutil, mas é sempre importante informar o neurologista para a gente poder diagnosticar melhor o tipo de crise que o paciente apresenta, para a gente poder tratar melhor e seguir melhor o acompanhamento desse paciente. Doutor, e o epilético, ele pode ficar só ou precisa de acompanhamento e monitoramento permanente? A gente tem pacientes portadores de epilepsia que têm um bom controle com a medicação. A partir desse bom controle da medicação, ele pode ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa.
Mas do outro lado, a gente tem um paciente que tem crises muito frequentes. Esses pacientes com crises frequentes é ideal que ele sempre fique supervisionado ou acompanhado por uma outra pessoa pelo risco de acidente. A senhora abordou a questão da vida normal. Eu lhe pergunto, o epiléptico ele pode trabalhar ou conduzir automóveis? O epiléptico ele pode trabalhar. O que tem que ter mais cuidado são em relação a essas profissões de risco, como trabalhar em alturas ou trabalhar como piloto de avião, como motorista profissional, mergulhador, que são coisas que num paciente normal já submete a um risco. Num paciente com epilepsia é um risco maior. No caso da direção, existe uma resolução que foi descrita em 2012 pelo Conselho Nacional de Trânsito, onde eles falam que a epilepsia é uma doença que precisa passar por uma análise médica para que o médico libere ou restrinja a condução veicular. De uma forma geral, há mais ou menos 2 anos que a gente considera o paciente sem crise epiléptica liberado para dirigir. E os pacientes que têm crises frequentes, o ideal é que ele não se submeta a esse risco. Doutora Micaela, e como é que é o tratamento e acompanhamento de um paciente com epilepsia? Na Unineuro, agora a gente tem um projeto recente de iniciar um ambulatório voltado para esses pacientes com epilepsia. No caso, eu vou assumir essa parte e a gente vai fazer o acompanhamento regular desses pacientes com a intenção de tratá-los da melhor maneira possível, com a medicação mais adequada, solicitar os exames que forem necessários e adequados para cada caso e, de repente, ajudá-los a se inserir melhor nessa questão, tirar essas dúvidas como a gente fez aqui hoje. Então, de uma forma que a gente possa contribuir e melhorar ainda mais a vida desses pacientes. Esse mês, especificamente, é o mês de março, é um mês da conscientização mundial. O dia 26 é o dia oficial, que a gente chama de Purple Day. É um mês que a gente gosta de lembrar para a gente não esquecer desses pacientes que muitas vezes são um pouco marginalizados da sociedade, mas são pessoas comuns, como qualquer outro, principalmente se submetidos a um tratamento adequado. Ok, a TV Unineuro agradece muito a doutora Micaela Aguiar, que nos esclareceu assim com maestria. Ela é neurologista com especialização em neurofisiologia. Nos esclareceu com maestria sobre a epilepsia. Estaremos de volta numa próxima edição da TV Unineuro. Até lá!